Normalmente eu escolho um tema que nem sempre é muito valorizado ou não está na agenda política da altura, mas que é importante para o país. E por isso já agora deixa-me manter a incerteza até amanhã quanto ao tema. E eu escolhi só um tema para a intervenção que irei fazer amanhã na cerimónia oficial do 10 de janeiro. O que quer dizer com não há cura para aquele que não quer ser curado? Isso é uma frase do médico célebre do século XVI, João Rodrigues de Castelo Branco, do Mato Lusitano. Eu espero que nós queiramos ser curados e que sejamos capazes de responder aos desafios que temos à nossa frente. Eu acredito que os portugueses querem curar a doença, entre aspas, que neste momento nos afeta, que é o grande desafio de responder aos desafios que nos foram colocados pela comunidade internacional. Não parece que seja uma questão muito importante, um desvio em relação à meta do déficit em 2, 3 ou 4 ou 5 décimas. Porque, como os livros de economia nos ensinam, o déficit é uma variável que as autoridades não controlam diretamente. Portanto, olhemos em particular e com muita atenção para as políticas que são implementadas. Elas devem conduzir a uma sustentabilidade das finanças públicas, mas tentando minorar os efeitos sobre o emprego e sobre o nível de atividade económica. Uma das coisas que parece estar já em cima da mesa, ou pelo menos o Sr. Primeiro-Ministro já avisou que vai haver um grande desafio orçamental em 2013. Há margem para mais cortes nos benefícios sociais, Sr. Presidente? Parece difícil. Eu já tive ocasião uma vez de dizer que mais austeridade só eventualmente para aqueles que até este momento não sofreram sacrifícios, conseguiram eventualmente escapar aos sacrifícios que em geral foram pedidos aos portugueses. Portanto, não é assim muito fácil imaginar cortes adicionais na parte social quando a taxa de desemprego é tão elevada, é uma das situações mais dramáticas do nosso país, quando as situações de pobreza também têm vindo a aumentar, quando existem crianças em dificuldade para continuar os seus estudos. Mas estou convencido que essa é uma questão que está a merecer atenção da parte do Governo. E portanto, o meu medo, eu formulá-lo-ia de modo abstrato, é o do inconseguimento, em muitos planos. O do inconseguimento, desde logo, de não ter possibilidade de fazer no Parlamento as reformas que quero fazer, de as fazer todas, algumas estão no caminho. O inconseguimento de eu estar num centro de decisão fundamental a que possa corresponder uma espécie de nível social frustracional derivado da crise. Isto é, os momentos difíceis também nos dão oportunidades de sentirmos a nossa missão humana no mundo, mas também tenho medo que a crise não me permita até, eu diria, espaços de energia para ser mais criativa. Há sempre esse medo, é também o do não conseguimento. E tenho medo do não conseguimento ainda mais perverso, o de a Europa se sentir pouco conseguida e de ela não projetar para o mundo o seu soft power sagrado. Se estamos a dobrar a metade das avaliações com a Troika, só estamos a 1/4 do nosso mandato. Que fique claro para todos os portugueses que o programa que defendemos é um programa de 4 anos, que temos a ambição de poder vir a renovar, porque Portugal precisa de mudar continuamente para não voltar à cultura da facilidade e do endividamento. O princípio democrático é o que devem ser os portugueses e os cidadãos a decidir quem governa. E quem governa não pode lavar as mãos daquilo que tem de fazer. Aproveitar o sucesso económico para promover Portugal. Não é exatamente o sol e a praia que nós temos que vender. O que nós temos que aqui saber promover é que Portugal é um bom país para fazer compras com qualidade, que Portugal é um país onde se pode fazer jogo legal
com boas infraestruturas, que Portugal é um país bom para descansar, que Portugal é um país seguro comparativamente com... Tenho um ano de contrato com o Benfica, mais um ano de contrato com o Benfica, já falámos sobre isso. Não vamos aqui desviar o foco daquilo que neste momento estamos aqui a projetar, não é? E aquilo que você disse muito bem, e às vezes eu ouço, não é, vocês fazerem alguns comentários, o fantasma do ano passado. Mas qual fantasma? Aquilo que eu sempre defendi é voltar a estar onde estamos hoje, fantasma. Nós nunca tivemos fantasma nenhum. Pelo contrário, foi sempre uma luz que nos guiou para fazer exatamente aquilo que fizemos o ano passado. Oh, fantasma. Fantasma do quê? De chegar às finais? Fantasma é não lá chegar. Fantasma é nem ter capacidade para lá chegar. Isso é que é fantasma. Deixem-se dessa teoria da treta e falem daquilo que é o real, que é o verdadeiro, que é o objetivo. Não falem... vocês falam muito no negativo. Falam muito pelo negativo, falem no positivo. Claro que também tem que se falar do negativo quando há. Agora, isso não é negativo, não é? E, portanto, foi isso que nos fez com que a gente hoje estejamos aqui a falar para a primeira final. Foi exatamente seguir o caminho que seguimos ano passado. Se ano passado chegamos às finais por este caminho, é por aqui que a gente vai continuar. Estamos falidos. Portanto, não vale a pena andarmos a discutir. Quando está falido, está-se falido. E a única coisa que nós temos que fazer todos em conjunto é não assistir a este espetáculo triste de estarmos sempre a queixar na televisão, mas de darmos a mão e em conjunto recuperarmos o país trabalhando. Porque sem trabalho a gente não recupera coisas. Os salários só podem aumentar, e oxalá que isso aconteça, quando, de facto, um trabalhador português faça uma coisa igual, parecida mais ou menos, com um trabalhador alemão ou inglês, seja o que for. Portanto, a gritaria dos sindicatos não resolve o problema, mas os sindicatos estão na função dele. É protestar, é dizer que o dinheiro que não chega. Mas depois de onde é que vem o dinheiro? Ninguém nos empresta dinheiro, não é? Quer dizer, não se pode comparar porque é que os portugueses ganham menos 20, 30 ou 40% que na Alemanha, pura e simplesmente os alemães, por hora, fazem 3 ou 4 vezes mais que os portugueses. Que os rácios de solvência se venham a reforçar ao longo do ano. A nossa ambição era chegarmos ao final do ano com 9%. Também já tinha sido comunicado. Não sei, neste momento, se poderemos lá chegar com aumento de capital ou não, mas estamos a trabalhar para reforçar os rácios em 2011 para chegarmos a um objetivo de 9%. Não sabemos, vai depender das condições que vierem a ser impostas aos bancos. Portanto, o aumento de capital será sempre o último fator a entrar em linha para o reforço dos rácios de solvabilidade, atendendo aos diferentes instrumentos que temos para reforçar capitais. E a utilização dos fundos públicos, acredito, não lhe posso garantir, mas acredito que não será necessária para o A gestão profissional do fundo que está agora sob investigação. A Valor Alternativo é surpreendida com o facto de esta gente estar a contas com a Justiça por outros processos, nomeadamente de fuga ao fisco. A Valor Alternativo, em diálogo com a CMVM, explica mais uma vez qual foi a sua atuação. A CMVM, aliás, está sempre ao corrente de todos estes processos. A Polícia Judiciária pede um conjunto de elementos também para ver a Valor Alternativo, que a Valor Alternativo forneceu, e o Tribunal, no Tribunal de Gondomar, que é onde decorre esta investigação, o que faz é, vamos dizer, para as pessoas perceberem, como que uma apreensão daquelas unidades de participação, para ficarem apreendidas, para, no caso desta gente, no fim, ser culpada, elas reverterem para o Estado eventualmente, ou no caso de não ser culpada, lhe serem outra vez devolvidas. E essa é a situação atual, e o Tribunal também pediu a Valor Alternativo para continuar a gerir esse fundo. O Tribunal, a 20 de dezembro de 2007, faz um despacho no qual atribui
ou reitera, se quiser, à Valor Alternativo, a gestão daquele fundo. E eu permito-me perguntar às pessoas, e assim também, pessoas de bom senso e de boa fé, se o Tribunal, nas averiguações que fez, entendesse que a Valor Alternativo não era uma casa séria, não era uma casa capaz de gerir com idoneidade, acha que dava um mandato de gestão? Mas eu agora pergunto-lhe, o senhor conhecia as pessoas que eram donas desses prédios? Não conhecia. Quando isso nomeadamente a família que é referenciada como a detentora desses prédios, família Fernandes. Não, eu conheço o nome, obviamente, mas nunca os vi pessoalmente, nunca estive com eles. Repito que eu entrei para acionista em agosto de 2007 e este processo todo. Portanto, garante-nos que o negócio não foi feito por causa dos seus contactos e pelos contactos que teve com esta família e com os outros participantes do fundo. Não, esses participantes no fundo, que são hoje os exclusivos participantes do fundo, nunca os vi. Não sei. Então porquê que escolheram a Valor Alternativo? Não sei, a Valor Alternativo está no mercado.